Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Grupo de locutores realiza manifestação em São Luís. E a gente clama aí pela justiça, clama aí pelo pessoal da imprensa, pela política, pelo poder público, que seja regulamentada a questão de altura de som, mas que deixem os locutores tirar os seus sustentos. Veja também, mulher é presa por exploração sexual de filhas de 11 e 12 anos. A prisão preventiva foi contra uma mulher que está sendo indiciada pelo crime de exploração sexual contra as próprias filhas, uma de 11 e a outra de 12 anos de idade. Defensoria Pública do Estado pede esclarecimento de denúncias sobre expiração de créditos de transporte. Vários usuários procuraram o órgão de defesa do consumidor exigindo providências. A Defensoria Pública recomendou a suspensão provisória da prática até que a legalidade da medida seja comprovada. E ainda, deputado solicita a criação de CPI da educação para combater a mercantilização em escolas. Mas a cada ano que se passa, as escolas, algumas delas são criativas no sentido de abusar do direito do consumidor, de incentivar o consumidor a pagar por aquilo que ele não pode pagar e aquilo que ele não precisa. Por isso, reunimos com outros deputados, apresentamos todos os documentos, provas da abusividade e conseguimos comprovar que ali havia indícios para uma investigação mais contundente. Essas e outras notícias agora no Band Cidade. Na manhã desta quarta-feira, locutores realizaram protesto em São Luís. Segundo os manifestantes, eles estão sendo impedidos de trabalhar na frente das lojas da Rua Grande. Olha aqui, amigos, ó, R$ 3,99 qualquer peça. Quem vem à Rua Grande com certeza sentiu falta dos locutores. Aqueles que ficam nas portas das lojas anunciando as promoções. Há 2 semanas que eles foram impedidos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de exercer o trabalho. Quem for pego pelos agentes da Secretaria, a empresa é multada em R$ 5.000. Se a empresa insistir com a atividade por 3 vezes, de acordo com esse locutor, os agentes levam caixa de som, microfone e o locutor ainda é detido. As notificações começaram a serem feitas em janeiro desse ano. Nessa terça, um grupo de locutores foram até a Câmara de Vereadores de São Luís pedirem socorro. Nós fomos procurados por um conjunto de locutores no dia de ontem, que hoje compareceram aqui à Câmara Municipal de São Luís para pautar esse debate com relação ao direito do trabalho deles. Atualmente, não só na Rua Grande como no entorno do centro, as empresas estão sendo notificadas com notificações de multa que chegam ao valor de R$ 5.000 quando estão contratando o serviço desses pais e mães de famílias que durante muito tempo se estabeleceram no comércio dentro de São Luís, em outros bairros também, com relação à locução. Então, a gente vê com muita preocupação e a nossa intervenção enquanto Câmara Municipal, enquanto vereador Honorato Fernandes, é buscar tomar conhecimento baseado em que estão fazendo essas notificações, tendo em vista que as questões de decibéis ou de poluição sonoras estão sendo respeitadas e, a partir disso, procurar o Executivo primeiro, pedindo a suspensão da notificação de todo comerciante, pedindo a anulação dessas multas que estão sendo aplicadas e a garantia do direito desses trabalhadores enquanto se resolve qualquer impasse com relação à organização do funcionamento do centro de São Luís, em especial agora da Rua Grande. De acordo com a lei estadual, pode sim ter som, com um volume de até 60 decibéis. Todas essas pessoas são locutores na Rua Grande. Eles conseguem pagar suas contas dessa atividade. A diária varia de R$ 100 a R$ 150, mas estão há 2 semanas sem trabalhar. A preocupação começa a tomar conta. Júlio trabalha há 25 anos como locutor. É da atividade que tira seu sustento. Ele diz que quer obedecer à lei. O que não pode é ficar sem o trabalho. Que seja regulamentada a questão de altura de som, mas que deixem os locutores tirar os seus sustentos. A Defensoria Pública do Estado pede esclarecimento a entidades ligadas ao transporte público de São Luís sobre denúncias vinculadas na imprensa de que créditos de transporte estariam sendo expirados. Muitos passageiros estão insatisfeitos com os donos das empresas de transporte público. Isso porque os créditos estão simplesmente sumindo. A Defensoria Pública Estadual, por meio do seu Núcleo de Defesa do Consumidor, encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Transporte de São Luís.
solicitando esclarecimentos sobre a denúncia. Diante disso, o Núcleo de Defesa do Consumidor, nós instalamos um procedimento e oficiamos a Secretaria Municipal de Transportes e o SET, o Sindicato das Empresas de Transporte, marcando uma reunião com urgência, né, e solicitando informações sobre o embasamento legal, que é a nossa primeira preocupação, saber se há alguma legislação aqui na nossa cidade autorizando, porque se não há uma autorização legal, nós entendemos que essa prática ela se torna abusiva. Segundo o ofício encaminhado pela Defensoria, após a denúncia, vários consumidores passaram a procurar o órgão de defesa, tornando assim necessária a análise da situação. Vários usuários procuraram o órgão de defesa do consumidor exigindo providências. A Defensoria Pública recomendou a suspensão provisória da prática até que a legalidade da medida seja comprovada. É bom ressaltar que essa é uma discussão que, inclusive, já vem sendo travada em outros estados, inclusive com algumas ações judiciais, pois em alguns estados, alguns municípios, há uma legislação regulamentando a matéria. Mas até onde nós sabemos, aqui na nossa cidade não há uma legislação. Mas, enfim, encaminhamos o ofício exatamente para ouvirmos a Secretaria Municipal de Transportes e o sindicato também das empresas de transportes, para que a gente possa averiguar a legalidade dessa prática. Como aconteceu da semana passada para cá, nós imaginamos que, à medida que os créditos passarem a perder as validades, eu imagino que aumente bastante o número de usuários que nos procuram. O acordo fechado entre empresas e prefeitura não foi acordado com os usuários de transporte público. Por isso, uma reunião em caráter de urgência está marcada para a próxima quarta-feira na sede do Nundecom. Em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, uma mulher foi presa no povoado Jussaral, em Rosário, suspeita de exploração sexual das próprias filhas. A Polícia Civil e a Delegacia Especializada da Mulher realizaram o cumprimento de mandado de prisão na cidade de Rosário nesta terça-feira. A prisão preventiva foi contra uma mulher que está sendo indiciada pelo crime de exploração sexual contra as próprias filhas, uma de 11 e a outra de 12 anos de idade. A investigação aponta que as crianças foram abusadas sexualmente por 3 homens, que até o momento ainda não foram identificados. Foram realizados exames nas vítimas, onde foram constatados vestígios apenas na menina de 11 anos. A delegada Natália Porpino afirma que um dos homens, de aproximadamente 45 anos, ajudava a manter a casa e dava para a vítima de 11 anos uma quantia de R$ 5 para que ela comprasse lanche na escola. Eu volto com você aí no estúdio. Veja agora como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Períodos nublados e possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia é a previsão para esta quinta-feira em São Luís, que tem a mínima de 23 e a máxima chega a 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 62% e pode chegar a 93%. Em Imperatriz, a previsão é mínima de 21, a máxima chega a 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 59% e pode chegar a 94%. Em Caxias, teremos a previsão com a mínima de 22 e a máxima de 29 graus. A umidade fica entre 51% e a máxima chega a 98%. Em Bacabal, esta quinta-feira terá a mínima de 21 e a máxima chega a 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 51% e pode chegar a 98%. Também a possibilidade de pancadas de chuva em Balsas, com a mínima de 21 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 67% e chega a 96%. E em Pinheiro, esta quinta-feira terá a mínima de 23 com a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 68% e chega a 95%. E a seguir, no Band Cidade, idosa de 92 anos morre após interrupção de energia elétrica. Daqui a pouco, o Band Cidade volta já. Uma idosa de 92 anos morreu nesta terça-feira em Imperatriz após ter o fornecimento de energia elétrica interrompido.
Uma idosa de 92 anos, que ainda não teve a sua identidade revelada, morreu em Imperatriz após ela supostamente não poder realizar um procedimento de inalação em virtude do fornecimento de energia elétrica de sua casa ter sido interrompido pela companhia energética. Segundo informações de parentes da idosa, ela estava chegando do hospital após ter sido recomendada pelos médicos que realizassem a nebulização, por meio de um aparelho que só era utilizado através de energia elétrica, quando um funcionário da Equatorial Maranhão interrompeu a energia na casa da vítima, que fica localizada no bairro Itamaguará. Eu volto com você no estúdio. Seguimos agora a Brasília com o repórter Napoleão de Castro, que traz novas informações do Congresso Nacional. Olá, Napoleão. Boa noite. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador do Band Cidade, a reportagem Band, voltando aqui de Brasília, nesta quarta-feira, no acompanhamento dos temas mais importantes direto da capital federal. Ontem à noite, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei enviado pelo governo federal, que trata da repatriação dos brasileiros que estão na China, em cima desse problema do coronavírus, que brasileiros, quase 40 pessoas que lá estão buscando a volta. Está definido que 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira vai até a China para buscar esses brasileiros, que, segundo o projeto de lei aprovado ontem na Câmara e que será votado hoje no Senado, terá que cumprir esses brasileiros e também a tripulação uma quarentena de 18 dias ao retornar ao Brasil. Essa quarentena vai ser cumprida na base aérea de Anápolis, que foi o local indicado para receber os brasileiros. E caso algum tenha alguma manifestação da doença, terá uma ala especial no HFA, o Hospital das Forças Armadas, aqui na capital brasileira. E a expectativa nessa legislatura 2020? Eu fui conversar com o líder nacional dos democratas, o deputado paraibano Efraim Filho. Ele falou da expectativa, como líder inclusive do Democratas, nesse início de 2020. Um ano que começa com expectativa muito positiva, de ter prioridade na área da agenda econômica. Nós temos a reforma tributária como tema que deve merecer maior atenção da parte do parlamento nesse primeiro semestre. É importante andar rápido com a comissão mista, talvez seja a prioridade dessas primeiras semanas a sua instalação, iniciar os debates, aproveitar o vazio e o vácuo que fica com a inércia das comissões permanentes nesse primeiro mês, até que elas sejam realmente instaladas. Então a agenda econômica ganha prioridade, fazer o Brasil voltar a crescer, recuperar os rumos do desenvolvimento e principalmente os empregos perdidos durante o tempo de crise. Deputado Efraim Filho, líder nacional dos democratas, em entrevista ao Band Cidade. De Brasília, reportagem de Napoleão de Castro. Bom, agora é o momento do esporte. Érica, os times maranhenses estão se preparando para a próxima rodada do campeonato, em especial o MAC, não é isso? Exatamente, Daniel. O Maranhão Atlético Clube, que teve 2 bons resultados, Iniciou com uma vitória e depois teve um empate no clássico Samará contra o Sampaio Corrêa. Agora se prepara para encarar o Cordino lá em Barra do Corda. E também tem novidade, viu? Raimundinho Lopes é o novo treinador do Sub-17. A gente falou com o presidente Robson Paes sobre o que está acontecendo, as expectativas, inclusive, para essa próxima rodada. Nós temos um início de temporada muito bom, com 2 resultados expressivos em 2 clássicos, contra o Sampaio Corrêa e contra o Imperatriz, atual campeão maranhense. Mas temos uma partida muito difícil contra o Cordino, fora de casa, nosso primeiro jogo, decisivo, porque dessa partida uma vitória nos garantirá a classificação. Então nós estamos com muito foco na partida, todo o grupo unido, trabalhando muito sob o comando do nosso técnico Lucas Andrade, muito confiantes para que a gente vá à Barra do Corda e consiga trazer de lá um resultado muito positivo para que o Maranhão siga essa caminhada crescente em busca da classificação. E aí eu não poderia deixar de falar que vocês sempre vêm valorizando a base. Foi anunciado agora Raimundinho Lopes assumindo o Sub-17, mais uma vez uma demonstração aí que o trabalho vem dando continuidade na base, né? É isso, nós buscamos resgatar esse trabalho que o Maranhão sempre teve em seu DNA de valorizar os jogadores maranhenses. Hoje, no nosso grupo de jogadores, nós temos de 27 atletas, 19 são maranhenses, portanto, 70% de nosso grupo
é de jogadores maranhenses. Isso demonstra na prática que nós valorizamos o talento maranhense e vamos permanecer com esse trabalho, fortalecer ainda mais. A vinda do Raimundinho representa exatamente isso, por toda a competência que o Raimundinho tem, por aquilo que ele já demonstrou na passagem que teve aqui no Maranhão, inclusive em 2018, quando foi campeão da Copa FMF. Tem uma experiência muito grande, muito importante nesse trabalho de formação, mais recentemente no Moto, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Maranhão vai em busca do bicampeonato do Sub-17, em busca de uma grande participação na Copa do Brasil. O Maranhão é o único representante do estado na Copa do Brasil dessa categoria. Nós acreditamos muito nesse trabalho, por isso estamos contratando o Raimundinho Lopes para comandar esse trabalho das categorias de base. É isso, Daniel. E a gente segue acompanhando os times até o final de semana. Obrigado, Érica. E a seguir no Band Cidade, deputado solicita a criação de CPI da educação para combater a mercantilização em escolas. Daqui a pouco a gente volta já. O deputado estadual Duarte Júnior propõe a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Educação, com o objetivo de combater a mercantilização no ensino em escolas particulares de São Luís. Diante de uma lista de material escolar caríssima, um fardamento que extrapola qualquer preço de mercado, os pais começaram a se organizar. Nossa reportagem já mostrou uma audiência na vara de interesses difusos e coletivos. Na época, mostramos o vídeo feito por esse pai, quando comprava livros pela internet no valor de R$ 142,14. Na escola do filho, R$ 583. Os pais têm sofrido assim, várias pressões dos colégios, tirando até o direito do consumidor para a aquisição do seu material. São apostilas que estão sendo entregues aos pais de forma exclusiva pela escola. Você não pode adquirir em outra escola, senão na escola que você matriculou, mesmo que esse material custe R$ 2.000, se você encontrar em outra escola por R$ 1.000, você não pode adquirir. Está funcionando desta forma nas escolas. Tá? E o que é mais agravante é que, se você localizar alguns livros da National Geographic, estão só trocando as capas e estão vendendo para os pais 4 vezes o valor normal desse livro. Entre os absurdos informados pelos pais está o caso de um aluno que ficou reprovado. Como ficou reprovado, já tem todos os livros. Só que o pai está sendo pressionado pela escola para comprar os livros novamente. Os pais já denunciaram no PROCON, Ministério Público e na OAB. A situação ficou tão séria que uma CPI na Assembleia Legislativa vai ser instaurada. A proposta é do deputado Duarte Júnior, do PCdoB. Nessa quinta, a proposta vai ser publicada na Assembleia. Recebemos aqui pais, mães, responsáveis por alunos matriculados em escolas particulares na nossa cidade, no nosso estado, e testemunhamos um grande absurdo. Quando eu estava no PROCON como presidente, muitos casos conseguimos resolver, mas a cada ano que se passa, as escolas, algumas delas são criativas no sentido de abusar do direito do consumidor, de incentivar o consumidor a pagar por aquilo que ele não pode pagar e aquilo que ele não precisa. Por isso, reunimos com outros deputados, apresentamos todos os documentos, provas da abusividade e conseguimos comprovar que ali havia indícios para uma investigação mais contundente. Propusemos a CPI, tivemos amplo apoio aqui na casa. Ontem já tínhamos 17 assinaturas, hoje subimos para 22 assinaturas, ou seja, 22 parlamentares dos 42 apoiam essa CPI. Amanhã será publicado o ato de proposição da CPI e imediatamente vamos reunir para eleger os membros que farão parte dessa CPI. Serão 7 membros formados por parlamentares e com a força da CPI vamos utilizar toda a estrutura da Assembleia para servir melhor as pessoas, investigar de forma contundente e, de fato, discutir a educação e garantir efetivos resultados, porque ninguém aguenta mais pagar caro por um serviço de péssima qualidade. No momento certo, eu vou passar mais informações à comunidade, à sociedade, a vocês, mas, para o momento, não podemos trazer nenhum fato novo, porque, de fato, iniciamos, nos próximos dias, um procedimento de investigação e o nosso objetivo é mais do que propor uma CPI, é resolver o problema do cidadão. E vamos agora a um giro de notícias com as últimas informações do dia. Na pesquisa espontânea, Eduardo Brade obteve 18,7%. Duarte Júnior aparece com 3,5%.
Rosiana Sarney vem logo em seguida, com 3,2%. O élito do curso obteve 1,4% e Geisael Marques 1,3%. Os demais candidatos tiveram menos que 1%. No levantamento que mostra a rejeição dos pré-candidatos, Rosiana Sarney é a primeira, com 40,9%. Tadeu Palácio vem em segundo lugar, com 10,5%. Adriano Sarney, 6,5%. Bira do Pindaré, 6,3%. Os demais candidatos tiveram 6% ou menos. Na pesquisa estimulada, Eduardo Braide vem novamente em primeiro, com 38,8%. Rosiana Sarney aparece com 10,9%. Duarte Júnior com 7,6%. O élito do curso, 5,6%. E Geisael Marques em quinto, com 3,6%. Os demais candidatos tiveram menos de 3%. Na pesquisa também foi avaliado o governo Edivaldo Holanda Júnior. Aprovam 40,4%, não aprovam 54,8%. Também houve avaliação do governo Flávio Dino. Aprovam 47,8%, não aprovam 47,1%. E ainda houve avaliação do governo Bolsonaro. Aprovam 33,8%, não aprovam 61,9%. A pesquisa foi contratada pelo blog do Clodoaldo Correia e registrada na Justiça Eleitoral sob o número MA-01492/2020. A coleta dos dados foi realizada entre os dias 29 e 31 de janeiro de 2020, ouvindo 980 eleitores em 40 bairros, tendo um intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 3,3%. Para rever estas e outras notícias, você pode acompanhar no YouTube da Band Maranhão e também para fazer uma denúncia ou fazer uma sugestão de reportagens, pode também mandar o nosso e-mail jornalismo@band.com.br. É isso, o Band Cidade foi por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã.